Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. 19 horas agora. Sejam todas muito bem-vindas. Dia 6 de julho, um frio que está pegando grande parte do país, do sudeste, centro-oeste para baixo. O pessoal está arranjando dentes, uns mais, outros menos, mas isso já está no pacote das transformações climáticas que a gente precisa necessariamente reconhecer que já ocorrem dentro do território nacional. Hoje, aqui no nosso espaço, no nosso Horta da Verdade, aquele programa que você sabe começou pelo título antes mesmo de se pensar o programa. Um dia o Atush conversando comigo deu uma gargalhada porque se deu conta da sonoridade com alguns programas da direita conservadora que foram meio famosos aí, e aí perguntou se eu queria esse desafio desse horário das 19 horas no domingo, que é um horário que eu costumo dizer assim, que é um horário difícil, um horário que as pessoas já querem estar em casa, descansando nesse friozinho, tomando chocolate quente, e o Atush disse para mim, não, mas aí deixa as pessoas em casa descansando, mas de olho nas discussões que a gente vai fazer aqui. Então, ao longo da semana, vários assuntos se colocam, e aí nós escolhemos um ou outro aqui para trazer um especialista, uma especialista, alguém que esteja no topo dos processos e das discussões que emergem do assunto que a gente vai tratar, e aqui a gente conversar direto com ele ou com ela. Hoje, a minha convidada é uma das especialistas, uma das maiores especialistas, uma referência nacional na questão de direito do consumidor, especialmente na questão de legislação nessa área digital. Já eu vou chamar ela. Antes de tudo, quero, como eu sempre faço, lembrar vocês da importância da mídia não monopolista, a importância que os canais progressistas no Brasil tiveram de 2013 para cá. Às vezes a gente fala muito das jornadas de junho e como aquilo nos trouxe todo um ambiente, né, uma chacoalhada política, mas pouco se fala do papel que a mídia não monopolista, essa mídia digital, que o 247 tem orgulho de fazer parte, ser um dos pilares nesse processo, pouco se fala do papel que esses grupos tiveram na luta pela democracia, na manutenção dos direitos dessa democracia, colocando a cara para bater numa época em que falar de Lula, defender a democracia e falar contra o Bolsonaro era difícil, inclusive as pessoas apoiavam na rua. Então, nunca esqueça disso, da importância disso, e agora não esqueça também que essa mídia só existe por vocês, para vocês e com vocês. Então eu peço que você se inscreva nos canais do 247, por gentileza. Se tiver um tempinho, te inscreve também no canal do Horta lá no YouTube, é só procurar. Sigam também os canais do 247 no Twitter, no Facebook, nas plataformas que vocês gostam. Basicamente, tanto o 247 quanto eu estamos em todas essas plataformas. Isso nos ajuda bastante. E se você puder se tornar membro, é uma outra forma de você se relacionar e aí sim apoiar de forma mais decisiva a produção desses conteúdos. Nós agradecemos demais. Aqui eu quero agradecer a Maria do Carmo, que se tornou membro hoje, Valesca Josviak também se tornando membro aqui, Heloísa Helena Costa, muito obrigado, se tornando membro, José Luiz Cossit também se tornando membro aqui, Roseli Moreira Cossenza, muito obrigado, e o canal Normose, será que é o famoso canal Normose? Tomara que seja um abraço aí para o canal Normose, produzindo sempre conteúdo de qualidade, se associando aqui conosco, certamente isso nos dá um excelente up, né? Ficamos um pouco melhor calcados nessas posições. Agradecer demais a todos vocês a respeito disso, e nosso assunto hoje, gente, é sobre a decisão do STF, né? Sobre a mudança que o STF fez nos princípios de responsabilização das redes digitais. O STF, no dia 26 de junho de 2025, por 8-3, disse que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários, declarando a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A principal mudança nisso é que as plataformas agora devem ser responsabilizadas pelas postagens ilegais, podendo ser notificadas extrajudicialmente para a remoção dos conteúdos específicos. Que conteúdos são esses que podem ser removidos extrajudicialmente? Ou seja,
alguém manda uma carta para lá, um e-mail para lá, dizendo, olha, este conteúdo é legal, por gentileza, retire. Os conteúdos que devem ser removidos de forma imediata são aqueles que trazem incitação à discriminação por raça, religião, identidade de gênero, condutas homofóbicas ou transfóbicas, crimes contra a mulher e conteúdos que se propagam em que se propagam ódio contra a mulher, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis e pornografia infantil, acho que aqui não há muita novidade, e também crimes graves contra crianças e adolescentes e tráfico de pessoas, né? Mas a vigência, uma das coisas interessantes que aconteceu aqui é que o STF, quando declara essa nova interpretação, ele diz que essa decisão valerá, abre aspas, enquanto não sobrevier nova legislação do Congresso Nacional. E isso é um tema interessante que a gente vai ter que trabalhar, porque o STF age no momento em que o legislativo parece que não quer se mexer nessa questão. Não é só essa questão que o legislativo brasileiro não legisla, nós temos horrores de falta de legislação aí colocado. Mas nessa em especial parece que a legislação nos atacou, a necessidade do judiciário de se movimentar parece que foi mais rápida do que a capacidade dos nossos legisladores, né? Há também uma coisa interessante aqui, porque há uma responsabilização majorada para conteúdos monetizados. Então, se a plataforma receber dinheiro para impulsionar, ou se o canal estiver sendo monetizado, essa responsabilização é maior, né? Então, como eu vou conversar hoje com a nossa convidada, eu sinto que há aqui um certo espaço para 3 problemas em especial que eu quero trabalhar depois com ela. A primeira é o que a gente chama de over-moderation, né, que é quando as plataformas se antecipam aos problemas e resolvem moderar os conteúdos ou prejudicar a amplitude de determinados conteúdos para se precaver. Afinal de contas, dentre os conteúdos que devem ser retirados quase de forma imediata, estão os que foram classificados pelo STF como condutas antidemocráticas, né? E que implica, por exemplo, em incitação à abolição violenta do Estado ou à impossibilidade do exercício dos poderes. E aí entra o segundo grande problema nessa decisão do STF, que são os problemas de subjetividade, de interpretação. Quem é que vai interpretar isso, né? Quando um professor de história for falar de revolução, quando um professor de história for falar, por exemplo, sobre transformar o sistema, quando ambientalistas forem falar, por exemplo, em não deixar funcionar a economia do petróleo, será que esses termos vão ser utilizados, vão ser criminalizados, vão ser protegidos, vão ser proibidos de estarem no cenário? E se isso for verdade, será que nós não vamos criar toda uma nova linguagem para falar de coisas que historicamente a gente sempre trabalhou para tentar fugir desse processo? Será que as plataformas vão desenvolver tecnologia suficiente para esse processo todo funcionar? Porque, afinal de contas, a inteligência artificial, por mais que esteja crescendo, ela tem muitas dificuldades de compreender contextos, né? Nesse processo todo, eu tenho a impressão que nós vamos encontrar algoritmos cada vez mais restritivos, as inteligências artificiais vão começar a cortar algoritmos de todos os lados, nós vamos ter uma defesa, uma autodefesa preventiva das plataformas, as empresas vão deixar de monetizar determinados conteúdos de forma imediata, e nós vamos ter uma maior vulnerabilidade para canais monetizados que trabalhem com os temas de política. E esse cenário todo pode ser que nos aponte por uma linha mais conservadora do que necessariamente protetora da democracia, né? Mas, para conversar com a gente hoje e falar sobre todas essas coisas e mais do que essas coisas, porque a pessoa que vai falar hoje com a gente conhece em detalhes isso que a gente está colocando, eu trago aqui a nossa queridíssima Flávia Lefebvre. A Flávia que para quem não sabe, é advogada especializada em direito do consumidor, telecomunicações e direitos digitais e mestre em processo civil pela PUC de São Paulo. É integrante da coalizão Direitos na Rede, consultora associada do Instituto NUPEF, Núcleo de Pesquisas e Estudos de Formação, e membro do Conselho Consultivo do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão do Itararé. Foi representante de entidade de defesa do consumidor no Conselho Consultivo da Anatel entre 2006 e 2009 e representante do terceiro setor do Comitê Gestor de Internet no Brasil de 2014 a 2020. Você está pensando que a gente ia trazer uma pessoa fraca para falar sobre essas coisas aqui? Estamos trazendo nada mais, nada menos do que a Flávia Lefebvre, que tem, além de todo esse currículo impressionante,
um enorme de um trabalho nas redes, brigando aí contra gente muito grande. No final do nosso papo, Flavinha, eu quero perguntar para você como é que ficou aquela burla, aquele prejuízo que a gente ia tomar com os leilões do 5G, que você tão diligentemente denunciou. Eu quero ver contigo como é que a gente termina. Mas para a gente começar, seja muito bem-vinda. Explica para a gente o que o STF fez agora, nessa última semana, sobre as questões da rede. Boa noite, Flávia. Boa noite, Fernando. Boa noite para a comunidade 247. Obrigada pelo convite. Sempre bom conversar com você. E esse assunto a gente vai ter que entender muito, né? Porque o que aconteceu foi que existem 2 recursos extraordinários vindos, né? Um deles do Juizado Especial Cível, né? De pessoas que reclamaram, uma para o Facebook, outra para o... Ainda era o Orkut, para você ter uma ideia. Nossa! É uma ação de 10 anos atrás, né? Reclamando esses problemas em que as pessoas pediam para remover conteúdos e as plataformas diziam que não iam remover esses conteúdos, porque, de acordo com a interpretação que elas fazem do artigo 19 do Marco Civil da Internet, elas só estariam obrigadas a remover conteúdos, a ser responsabilizadas, não a remover conteúdos, a serem responsabilizadas mediante uma ordem judicial, né? O que o artigo 19, né, que é uma lei do Marco Civil da Internet, ela diz que, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão, isso está escrito, né, no artigo 19, e para evitar a censura, as plataformas só seriam responsabilizadas caso, recebendo uma ordem judicial para remover um conteúdo, elas resistissem à retirada desse conteúdo. E a exceção, né, a essa regra de responsabilidade por conteúdos de terceiro, tá? Porque o Marco Civil ele tem um regime de responsabilidade. Não é só esse dispositivo que existe no Marco Civil que trata de responsabilidade. A exceção a essa regra do artigo 19, que determinava que as plataformas retirassem o conteúdo mediante simples notificação extrajudicial, eram casos de pornografia, nudez não consentida, em que a pessoa figurada, né, ou um representante autorizado, notificasse a plataforma e dissesse, olha, ela não consentiu, tira esse conteúdo do ar. Essa era a exceção. Qual que é o regime de responsabilidade do Marco Civil? No artigo 3º do Marco Civil, quando ele trata dos princípios que devem orientar a disciplina do uso da internet no Brasil, tem lá 2 incisos importantes. O inciso 5, que fala que o uso da internet, o tratamento das redes deve se dar de forma segura, e o inciso 6, que fala exatamente isso, vou abrir aspas aqui, responsabilização dos agentes por suas atividades nos termos da lei. Então, qual é o regime de responsabilidade do Marco Civil da Internet? Existe um dispositivo prevendo a responsabilização das plataformas, dos agentes todos que atuam na internet, responsabilizando esses agentes, né, esses atores econômicos que atuam na internet, nos termos da lei, então, Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. E o artigo 19, que trata da responsabilidade das plataformas por danos decorrentes de conteúdos postados por terceiros. E a exceção à regra é o artigo 21. Bom, apesar da clareza desse regime e da objetividade desse regime e do objetivo claro do artigo 19, né,
de garantir liberdade de expressão e evitar a censura, me parece, né, muito complicado se mexer nesse regime, nesse sistema que foi criado no Marco Civil da Internet, que é uma lei que estabelece princípios, né? E aí o STF, porque o artigo 3º, que eu falei sobre responsabilidade dos agentes, vem sendo ignorado há anos, e eu venho falando contra essa interpretação equivocada do artigo 19, né? Há muito tempo, tenho várias coisas escritas sobre isso, mas o STF, por 8 votos a 3, entendeu que o artigo 19 não dá resposta suficiente para garantir direitos fundamentais. Eles entendem que as plataformas deveriam, sim, ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, e aí o STF decidiu o seguinte, né? Ele, lá no artigo 21, que era o artigo que tinha a exceção à regra da não responsabilização dos intermediários, daqueles que são os mensageiros, né, dos conteúdos, que tinha só cenas de nudez, pornografia, etc., e tal. Agora, e era a responsabilização mais dura para aquelas coisas que a gente tinha consenso indiscutível, né? Era o que eles chamam de sistema Notice Taken Down. Recebendo uma notificação, a plataforma deveria baixar o conteúdo, né? Tá. Deveria derrubar o conteúdo. Agora, o que o STF falou? Ele estabelece no item 5, né, das teses, né? Ele tem 14 teses ali. No item 5, na tese número 5, ele fala o seguinte, vou ler aqui. O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no segundo rol taxativo, ou seja, é um rol fixo, né? Não é exemplificativo, não há outras hipóteses além das que estão aqui. Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos nos artigos tais e tais e tais do Código Penal, crimes de terrorismo, também faz referência à lei que fala sobre crime de terrorismo, crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, etc., condutas homofóbicas, crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdos que propagam ódio ou aversão a mulheres, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes e tráfico de pessoas. Bom, nesses casos, o STF falou, nesses casos, deve valer o que a gente está chamando aqui de dever de cuidado, a exemplo do que se estabeleceu no Digital Service Act, que é a lei lá baixada pela Comunidade Europeia, que tem uma lei sobre moderação de conteúdos na internet, né? E essa expressão dever de cuidado está lá nessa lei. Eu diria, e eu defendo isso há muito tempo, que a gente não precisaria alterar e considerar inconstitucional o artigo 19 para garantir que o provedor, né, a aplicação, a plataforma, já tomasse uma medida com relação à grande maioria desses crimes aqui que estão colocados. Por quê? Porque a gente tem um Código de Defesa do Consumidor no Brasil que fala de forma expressa, né, que os serviços devem ser seguros e coloca, durante todo o Código de Defesa do Consumidor, você tem várias previsões sobre segurança. Segurança é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, porque a lei, né, de defesa do consumidor, quando ele trata das políticas nacionais das relações de consumo,
o primeiro princípio é o reconhecimento de vulnerabilidade dos consumidores. E no caso da relação que a gente mantém com essas redes, né, com essas plataformas, a nossa vulnerabilidade ela fica muito maior, porque a gente está falando de tecnologias com alto grau de complexidade, com mecanismos de moderação de conteúdo e calibração desses mecanismos de acordo com interesses dessas empresas que são alinhadas, né, com a ultradireita, isso ficou claro aí com a eleição do Trump agora. Então, elas já deveriam, né, em nome da obrigação que elas têm por conta do Código de Defesa do Consumidor, que inclusive é mencionado no próprio Marco Civil da Internet, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, que tem tudo a ver com essa discussão aqui, né? Ela já deveria tomar essas providências por conta do que está previsto lá nos incisos 5 e 6 do artigo 3º do Marco Civil da Internet. Mas o STF entendeu que não, que era melhor aumentar, ampliar o rol de exceções do artigo 21, para que não ficasse só cenas de nudez, pornografia, etc., e colocasse todos esses crimes. Se fosse só isso, Horta, eu diria para você que seria menos complicado. Mas o que mais o STF fez? Ele disse que o artigo 19 era parcialmente inconstitucional, reservou uma eficácia pequena, né, para o que está na regra, o que era a regra, né, do artigo 19, e disse que ele só se aplica, né, para casos em que se trate de crimes contra a honra, tá? Se também o STF tivesse dito, isso está no item 3.1 da tese do STF, se ele terminasse assim, ó, nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil. Só que ele não terminou aí, ele pôs uma vírgula e falou o seguinte: sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Então, por exemplo, a gente agora falando do Hugo Mota, o Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. O inimigo do povo, o Davi Alcolumbre rico e tudo isso que está rolando aí na rede, né? Eles, Davi Alcolumbre, Hugo Mota e outros que estão sendo muito referidos por conta de suas atuações no Congresso Nacional têm feito, né? Se eles notificarem a plataforma vai poder, sim, remover o conteúdo. Porque aqui na tese do STF, né, está dito o seguinte, que, ok, o artigo 19, ele continua valendo para os crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação, mas ele põe uma vírgula lá, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Ou seja, né, o objetivo que levou a se fazer o artigo 19 para garantir liberdade de expressão e impedir censura foi muito flexibilizado com essa tese. Porque agora, a depender, né, da interpretação dessas plataformas e do fato do risco delas serem responsabilizadas amplamente por não removerem conteúdos, elas vão derrubar vastamente, de uma forma arbitrária, esses conteúdos. O pessoal vai dizer assim, não, mas é simples, calibra lá o algoritmo para que, quando aparecer tais e tais palavras que dizem respeito a tais e tais e tais crimes, nessas hipóteses, os conteúdos serão derrubados. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem uma atuação muito ativa das plataformas
E essa atuação tem lado, as plataformas recomendam conteúdos. Aliás, essa é uma crítica que eu faço à decisão do STF, essa palavra não aparece em lugar nenhum, né? E, por exemplo, a gente sabe que as plataformas, como o objetivo delas é impulsionar conteúdos que gerem muito clique e que gerem muito engajamento, conteúdos como da Jovem Pan, da Brasil Paralelo, desses sites de ultradireita aí que a gente sabe, eles são recomendados. E recomendação é uma atividade que a plataforma faz independentemente de receber dinheiro, né? Ela recomenda porque o algoritmo recomenda porque sabe que isso vai gerar engajamento. Então, eu entendo, tá, que o STF tem atuado para ocupar o espaço que o Congresso Nacional deixou quando o Arthur Lira enterrou o PL 2630, que era um projeto de lei amplamente discutido para tratar de liberdade de expressão, transparência e responsabilidade na internet, que era para tratar justamente da moderação de conteúdos pelas plataformas, mas eu acho que o STF foi longe demais com essa decisão, entre vários outros aspectos que a gente pode ir conversando. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. A minha percepção é ruim sobre essa decisão. Eu acho que essa decisão ela atrapalhou, ela pegou uma legislação que precisava ser, sim, um pouco melhor delimitada, mas ela bagunçou demais isso, e eu acho que você deixou isso muito claro aqui no início, quando você diz claramente, olha, nós já tínhamos legislação própria para isso, Código do Consumidor, legislação que protege os adolescentes, era só fazer a interligação disso, dizer que essas plataformas precisam estar aderidas a esses regimes jurídicos de proteção a esses direitos, simples, mas ela trabalha de uma forma muito mais densa quando ela junta esses processos. E aí eu queria te perguntar uma coisa que está me deixando preocupado. Porque nós sabemos que os ecossistemas da internet eles são diferentes. Quem estuda isso sabe. Então, o ecossistema de direita é um ecossistema muito financiado com fontes externas à internet. Ou seja, os canais de direita têm as suas monetizações, a gente sabe como é que funciona, mas eles têm também um aporte financeiro brutal de empresários, de agronegócio, de partidos, que fazem muitas vezes o aporte anual. Você tem lá um blog, às vezes 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando ali, eles recebem um podcast, né? Eles recebem o valor integral de funcionamento do ano inteiro no início do ano. Ou seja, a monetização deles é simplesmente para alavancar os seus processos. Já os ecossistemas de esquerda trabalham no miudinho, produzindo conteúdinho, monetizando, ganhando ali R$1.000, às vezes uma pessoa sozinha balançando. São muito diferentes nesse processo. Se as plataformas, a partir de agora, adotarem um sistema conservador, né? Qual é o sistema conservador, Flávio? Bom, não chega a dizer assim, olha, nós vamos parar de monetizar tudo que é conteúdo político. Porque isso aí pode dar problema, a pessoa vai usar a palavra revolução já trabalha aí, pode ser entendida como abolição violenta do Estado de Direito, eu vou discutir comunismo é a abolição violenta do Estado de Direito, o cara está criticando aqui o Senado é a abolição do Estado de Direito, então eu vou proibir qualquer tipo de monetização desses canais. O meu medo, Flávio, é que a partir dessa decisão do STF, as plataformas parem com essa monetização. E isso vai matar o ecossistema de esquerda democrático que tenta lutar e fazer a disputa das ideias. E isso me parece que é muito claro. Além dessa questão, eu queria te ouvir sobre isso, está também dando munição para a extrema-direita, que já está nas redes falando em censura, dizendo o STF criou uma forma privada de censura. Por quê? Porque agora a censura não é mais exercida pelo tribunal ou pelos juízes apenas, porque o STF diz que os juízes e o tribunal podem exercer isso sim, mas ela também deve ser exercida anteriormente pelas plataformas. Então, as plataformas que já são majoritariamente ligadas a esses movimentos de extrema-direita, elas vão poder exercer a censura do que elas quiserem. Quer dizer, olha, eu vou cortar aqui, é um canal feminista que está discutindo aqui questões sobre a mulher, que para derrubar o patriarcado, não, só um pouquinho, a palavra derrubar já infere violência e eu vou botar todo esse canal abaixo.
essas coisas não trazem mais discussões para dentro da internet do que ela já tinha, ou seja, pioram esse ambiente? Ou você acha que nessa tentativa do STF, apesar deles terem ido longe demais, eles tornaram o ambiente um pouco mais tranquilo de se lidar? Como é que ficam as redes depois disso tudo? Olha, Horta, muito bom você tocar nesse ponto, porque o seguinte, o STF, como eu disse aqui, né, no item, né, que é o item 5, 5.1, 2, 3, 4, 5, sobre o dever de cuidado em caso de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves, ele diz o seguinte, que o provedor é responsável quando não promover a indisponibilização imediata, vou repetir aqui, daqueles crimes todos que a gente colocou, Ou seja, se a pessoa botar um vídeo ou uma foto de pedofilia, eles têm que tirar de forma imediata. Não pode circular, não pode ter clique, Sim. Não pode ter nada. Sim. Beleza. Mas eu acho que existem hipóteses aqui, dessas hipóteses que eles ampliaram ali no artigo 21, eu acho que algumas coisas é possível, sim, é muito objetivo. A imagem de uma criança, a exploração da imagem de uma criança nua, ou de uma cena de pornografia, eu acho que tem questões objetivas. Agora, mas isso já existia, né, Flávia? Já existia. Já existia, não precisava mexer. Condutas e atos antidemocráticos. O que é isso? O que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos lembrar, na época em que se discutia o impeachment da presidenta Dilma, né? E que a gente estava dizendo, nós, do campo progressista, do campo da esquerda, estávamos dizendo, olha, está acontecendo um golpe institucional, né? E todo o processo de impeachment da Dilma aconteceu seguindo os ritos legais, né? Na hora que a gente fala e criticava aquele processo todo, e que com o tempo se mostrou real, que de fato a gente passou por um processo de golpe, né, que aquilo foi um golpe institucional, o que acontece? A plataforma retiraria aquele conteúdo? Isso. Porque a gente estaria falando contra um processo institucional do Estado, né? Institucional e democrático, com a participação do Poder Legislativo, do Congresso. E do próprio STF. E do Congresso Nacional. Sim, porque o STF participa desse processo de impeachment. Agora, a partir de agora, a gente não sabe como é que isso vai ser interpretado, e as plataformas, por uma questão de custo, elas vão derrubar esses conteúdos. É claro que elas vão. Agora, a gente está debatendo, vamos dar um exemplo concreto. Nós estamos dizendo que o Congresso extrapolou nas suas atribuições. O Congresso não, o STF. Não, o Congresso, tá. O Congresso, quando, na semana passada, votou aquele decreto legislativo, derrubando o decreto do governo, que está amparado pela Constituição Federal, aumentando a alíquota do IOF. E a gente está dizendo que isso é um golpe contra as políticas públicas do governo. Contra a democracia, contra a legitimidade do povo. Contra os interesses do povo, para impedir que o governo aprove a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e diminuir para quem ganha até 7,5. Esses conteúdos vão ser considerados, né, antidemocráticos, uma vez que a gente está criticando uma atuação do Congresso Nacional, que teve uma votação acachapante, 380 e não sei quantos votos contra 98 do governo. E o pior, a decisão, Horta, o que ela fala nesse mesmo item 5.5? Que nas hipóteses previstas nesse item, estou lendo, tá? O responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicação de internet
poderá requerer judicialmente o seu restabelecimento mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização para o provedor. Então, por que o provedor vai tomar cuidado para deixar aquele conteúdo se eu, que tive o meu conteúdo derrubado, eu vou usar um mecanismo interno, porque isso eles colocam aqui na tese também, isso é um aspecto positivo que você. Ou seja, vamos dar um exemplo concreto. O Fernando vai lá e fala alguma coisa sobre o governo, tem o conteúdo derrubado. Aí o Fernando vai lá e entra nos canais da própria plataforma e diz: olha, não é para derrubar o conteúdo nem nada, por favor. E aí, o que acontece? A plataforma fala assim: sinto muito, seu Fernando, não vamos restabelecer o seu conteúdo. Você vai ter que ir para a justiça, para o Poder Judiciário, e mesmo que o juiz diga que você está certo, a decisão do STF está dizendo que a plataforma não vai ser obrigada a te indenizar. Ou seja, consagra uma política conservadora. A plataforma vai dizer não por default, né? A normalidade vai ser não. É o regime do Marco Civil. Isso, o Marco Civil que trazia a ideia de liberdade, que a rede devia ser, no máximo possível, aberta, livre, desimpedida de amarras, agora ela se torna o contrário. E a torneirinha que vai decidir o que é o que não é, piorou, porque agora não é mais o poder público, não é mais o judiciário, mas são os censores da própria plataforma. Por isso que a gente está dizendo que essa medida ela tem um potencial muito forte de, primeiro, empoderar ainda mais as plataformas, porque são elas que vão olhar aqueles conteúdos todos lá e vão decidir se aquilo é um crime ou não. Então, existirá uma censura prévia e privada, né? Então, eu acho que é bastante grave, né? E eu acho que a gente não precisaria disso. E tanto não precisaria, Fernando, que a própria decisão do STF, quando ela começa, lá no item 1, ela fala o seguinte, o artigo 19, que exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de provedores de aplicação de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, é parcialmente inconstitucional. Há um estado de omissão, né, parcial, que decorre do fato de que a regra do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos, sendo que a gente viu lá que o artigo 3º traz essa regra. E mais, ela diz no item 2 que enquanto não sobrevier a nova legislação, ou seja, eles esperam, né, e aliás há um apelo na tese para que o Congresso faça a lei de moderação de conteúdos, de regulação das plataformas, ela fala assim: enquanto não sobrevier a nova legislação, o artigo 19 deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral e os atos normativos expedidos pelo TSE. Ou seja, tem um outro regime ainda. Sim, por quê? Porque, e aí é que eu digo como isso aqui, esse item 2, é a maior prova de que a gente não precisaria fazer essa confusão toda, mexer no regime do Marco Civil, porque ele reconhece que a legislação específica ela se sobrepõe, né, a essa irresponsabilidade que eles interpretam como irresponsabilidade, mas isso é uma interpretação equivocada, porque você não pode fazer uma interpretação contra a Constituição Federal, contra a lei. Interpretar, olha bem, interpretar que o artigo 19 funcionaria como um salvo-conduto para agentes econômicos com o poder que tem essas plataformas não respondessem por seus atos próprios, é uma interpretação que não cabe em lugar nenhum, uma coisa estapafúrdia, você concorda? Em que lugar aqui da nossa lei
existe espaço para que a gente diga que um grupo ou um tipo de agente econômico não vai responder pelas suas ações, pelos seus atos. Por exemplo, colocar os consumidores em situação de insegurança, como a gente de fato está. De fato, a atuação das plataformas precisa, sim, ser cobrada, como o ministro Flávio Dino, lá em 23, no começo do ano, quando teve aqueles ataques na escola, o que ele fez? Ele baixou uma portaria, a portaria 351, estabelecendo um monte de obrigações para a plataforma, e a plataforma teve que cumprir aquilo lá. É simples assim. Assim como o TSE, né, tem baixado resoluções regulamentando a lei eleitoral e dispondo, por exemplo, responsabilizando as plataformas solidariamente quando não colocarem, não identificarem quando se trate de conteúdos sintéticos, alterados por inteligência artificial, entendeu? Tem a resolução do TSE para eleições, é uma resolução que traz uma série de responsabilidades para as plataformas, a ponto de o Google, na eleição passada, ter dito que não ia fazer propaganda eleitoral porque não queria cumprir as regras. Ótimo, Google. Fique fora disso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Flávia, que me preocupa demais em relação a isso. Eu fiz uma... Bom, você mencionou isso, né? A legislação mais confundiu do que resolveu. Há uma tese do Alexandre de Moraes que eu considero completamente equivocada. Ele acha que existe um espaço de excesso de liberdade no mundo digital, que o mundo digital estaria completamente descolado. Ele defende isso lá no trabalho que ele apresentou para a USP, de uma forma muito, muito perdida. Eu achei horroroso aquele trabalho, mas ele criou essa tese na cabeça dele. Mas nós temos uma legislação muito clara que protege, que em vez de impedir condutas, responsabilize essas condutas a partir dos diversos marcos legislativos que a gente tem, o ECA, né, os nossos marcos de internet, direito do consumidor, todos eles que você tá colocando. Então, é falsa essa ideia que o mundo digital estaria pairando fora do processo legislativo brasileiro. O que nós precisamos fazer é parar de tentar dizer para os juízes que quando a gente discute as coisas na internet, a gente está discutindo só liberdade de expressão, e liberdade de expressão, portanto, é a expressão da democracia, e ela tem que ser protegida em tófão, no seu limite máximo, que é o argumento da extrema-direita. Então, o que nós temos que fazer é afastar isso. É dizer, olha, não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de proteção efetiva de direitos dos objetos ali envolvidos. Pode ser criança, pode ser democracia, pode ser trabalho, pode ser o corpo da mulher, pode ser... É isso que o juiz tem que atentar. Essa legislação, no teu entendimento, ela bagunça mais as coisas do que ajuda. Eu fiz aqui, Flávia, um rol de palavras que nós usamos muito nos canais progressistas, e que me parece que cabe a aplicação imediata do que diz o STF, né? Por exemplo, quando a gente fala em revolução, ali é a abolição violenta do Estado de Direito. Então, toda vez que nós falarmos aqui na revolução contra o patriarcado, numa revolução dos hábitos, por exemplo, dos hábitos de consumo, nós vamos inserir nisso. Quando nós falamos derrubar o sistema, seja derrubar o sistema liberal, derrubar o sistema... Bom, isso é a abolição do Estado, violenta do Estado Democrático de Direito. Quando nós usamos a palavra quebrar tudo, não, aí o povo vai quebrar tudo. Nossa, isso é incitação ou isso é um convite? Como é que nós estamos vendo essa situação? Quando eu uso o termo resistência armada ou luta armada, quando nós usamos o termo ocupar fábrica, ocupar a universidade, ocupar o parlamento, isso vai ser punido, né? Então, como é que a gente vai... Como é que tu acha que as plataformas vão lidar com isso? Imaginando o seguinte, porque alguém pode dizer assim, não, é só usar inteligência artificial. Vamos lembrar que os algoritmos eles têm dificuldades para diferenciar análise histórica de incitação atual, ele não compreende direito ironia, metáfora e nem linguagem acadêmica. Vamos lembrar que os algoritmos podem flagrar citações ou discussões teóricas como incitação direta. E aí deixa eu te perguntar, nesse cenário, quem sai perdendo, Flávio?
Nós, da esquerda, que procuramos o tempo inteiro mostrar que existe relação violenta do Estado, que, né? E não sou eu nem você, é um cara chamado Thomas Hobbes que escreveu isso lá atrás, né? Dizendo, olha, o Estado é um mal necessário, ele é violento por essência. Quem sai perdendo? Nós ou a extrema-direita, que já está gritando aí que o que aconteceu foi uma censura, mas que, pelo que a gente está vendo, favorece ela. No processo geral, essa lei vai permitir mais acesso, mais controle sobre quais conteúdos você imagina? Então, Horta, a gente vai saber isso com o evoluir, né, das coisas, porque uma coisa a gente sabe, né, as plataformas não respeitam, né, um dos princípios também dos direitos básicos do consumidor, que estão lá na lei do consumidor, que é a informação ampla sobre características, preço, tudo que diga respeito ao serviço que elas prestam. Com relação aos mecanismos de moderação de conteúdo, né, dessas plataformas, a gente não sabe nada. A gente não sabe absolutamente nada. E as plataformas fazem e adotam medidas cada vez mais para manter esses sistemas opacos sem transparência. Por exemplo, o que antes eles disponibilizavam para pesquisadores, bases de dados que eles disponibilizavam para pesquisadores que trabalham nessa área e tal, a gente não tem mais. Eles tiraram essa possibilidade, a Meta, né? Tirou essa possibilidade. O que o STF fez para tentar, né, melhorar essa situação? Ele diz que as plataformas têm a obrigação de apresentarem anualmente um relatório mostrando quais são os critérios e o que acontece nos seus sistemas com a aplicação agora de todas essas esse dever do Estado, né, aqui, todas essas obrigações que ele coloca. Então, vai ser obrigada a apresentar um relatório anual mostrando tudo isso, né? E aí, para a gente ter um pouco de transparência a respeito do que acontece. Ou seja, a gente vai levar um ano para saber o que está acontecendo. Porque assim, Horta, a gente não sabe o que elas fazem. Elas não dizem para a gente. E mais, como você falou, para além das questões computacionais, né, dos algoritmos, desses sistemas que você falou, tem mais uma coisa. Os sistemas algorítmicos, eles têm um efeito que é o aprendizado de máquina, né, que se chama machine learner. E que acontece? Na medida em que o sistema vai operando e que vai recebendo dados, ele vai criando ligações lógicas que saem absolutamente do controle das pessoas que desenvolveram o sistema. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, considerando que essas plataformas, as principais que atuam aqui no Brasil, as maiores, que aliás isso é uma outra coisa, né? A decisão do STF, ela não diz assim, olha, essas medidas se aplicam, essas obrigações todas aqui, para empresas que tenham mais de 10 milhões de usuários ou 45 milhões de usuários. Não, se aplica a qualquer uma, inclusive para redes internas. Para todo mundo, tá? Então, o que acontece? A gente, quem vai sair prejudicado nessa brincadeira? Eu entendo, né, considerando que a gente está falando de empresas que tem mais de cada uma delas, né? Meta e as aplicações da Meta, Google com o YouTube, que hoje tem mais audiência muitas vezes do que a Rede Globo, né, em determinadas coisas, e são todas estadunidenses e alinhadas declaradamente, né, com o fascista do Donald Trump. Será que a gente pode falar em fascismo aqui, Flávia? Cuidado. E que resistiram, né,
e atuaram de uma forma muito questionável com relação à aprovação e à tramitação do PL 2630, e estão também atuando agora na discussão do PL 2338, que é o que trata de inteligência artificial e tudo, eu tendo, né, a entender, a pensar que nós seremos prejudicados. Nós já temos sido prejudicados por esses sistemas, porque elas já fazem isso, tá? Já nos dão menos entrega, menos indicação, a gente tem menos visualização, a esquerda já é prejudicada. A visualização, vou te falar, outro dia eu gravei com o Sérgio Amadeu, que tem um canal aqui no YouTube, o Tecnopolítica, a gente gravou um programa e o YouTube falou que ia reduzir, que não ia impulsionar, porque aquilo era um conteúdo político. Aí ele teve que contestar, tiveram que contestar, no final das contas voltou, né? Mas eu tenho casos, como advogada, sou advogada, que a gente tem que ir para a justiça para restabelecer o conteúdo, né? Então, eu tendo a achar que quem vai ser prejudicado, quem vai ser mais prejudicado somos nós, do campo progressista. Do campo progressista. Eu estou contigo nessa também, Flávia. Eu tava achando que talvez você pudesse entrar num caminho do meio, por isso que eu disse que eu ia ser um advogado do diabo, mas a gente concorda nisso. Inclusive aqui, para a TV 247, avisando aqui a todo o pessoal da TV 247, nós vamos começar a nos complicar com isso. E aí deixa eu botar um pouquinho mais de pimenta nessa história. Sobre essas questões de censura, não censura, tentar modular comportamento, você sabe que isso é uma das bases do direito, mas a direita, a extrema-direita, inclusive, já desenvolveu uma série de mecanismos para burlar isso. Historicamente, nós, historiadores, delimitamos o que a gente chama de sentidos ocultos da linguagem, né? Que hoje em dia a gente chama de apito de cachorro. O que é o apito de cachorro? É o cara lá tomando leite, né? Num ato completamente fora do contexto, todo mundo pensa, o que é isso? Não, ele só está tomando leite. Mas a gente sabe que aquilo ali é uma relação direta a uma expressão de supremacia branca sobre esse processo. Então, a extrema-direita já tem isso. Símbolos, relações, fatos, palavras que burlam esse processo. Como é que a plataforma vai pegar esse tipo de comportamento? Como é que a plataforma vai lidar com isso? Os algoritmos vão aprender a mexer nisso ou não? Essa legislação vem de uma base muito forte para atacar determinados tipos e propostas de conteúdos que são claramente conteúdos progressistas. E aí, para fazer uma outra pergunta, a gente sabe que sociedade é transformação, né? Como se diz em inglês, life is about changes. Vida é mudança. Nós não teríamos chegado até aqui, construído legislação de direitos humanos, entendido o que eram os direitos dos indivíduos, se nós não tivéssemos tido grupos que historicamente, nos seus momentos, foram criminalizados. As mulheres, para conseguir voto, num largo período de tempo, foram entendidas como criminosas, porque denunciavam o que era absurdo. Hoje entendemos que estavam todas corretas, mas isso não tirou elas da cadeia nos tempos dela. Então, esse tipo de legislação engessa o Brasil e tende a nos tornar uma sociedade opaca, refratária a mudanças. Não te parece que isso pode ser muito claro, talvez um problema ainda maior do que esse que nós estamos imaginando sobre a situação? Quer dizer, sobre a nossa condição de progressistas, pode ser que a sociedade brasileira esteja perdendo porque nós vamos começar a trabalhar com autocensura da crítica. Eu e você vamos começar a ter medo sobre falar de determinadas coisas, porque podemos ser enquadrados nesse processo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, bom, é importante saber que os acórdãos, né, que são as decisões, né, que foram dadas no STF, que originaram essas teses, elas vão ser publicadas provavelmente essa semana. Ainda não foi publicada. Depois que ela for publicada, vai ter um prazo para que as partes envolvidas possam fazer embargos de declaração, que é um tipo de recurso que as partes podem dizer para o tribunal assim, olha, tribunal, isso aqui não está te parecendo estranho? Isso aqui não está claro? Não houve uma omissão com relação a isso, né? Então, esse recurso é um recurso para
esclarecer dúvidas a respeito da decisão ou de pontos que tenham deixado de ser tratados na decisão e deveriam ter sido. Depois que isso for julgado, né, o que vai acontecer? São 14 itens que vão ter repercussão geral. Então, ele se aplicará a todas as ações, né? Então, caindo uma questão no Poder Judiciário, o juiz lá de primeira instância, do juizado de pequenas causas daqui, dali, os tribunais estaduais vão ter que interpretar isso daqui, vão ter que aplicar, né? Porque não adianta você falar em responsabilização e não saber o que vai acontecer a partir daí, né? A repercussão vai ser essa. Agora, eu pergunto o seguinte, e a repercussão, né? Quem vai, por exemplo, já que o STF falou que as empresas têm que apresentar relatórios anuais, adotar práticas, boas práticas, conforme as técnicas, as melhores técnicas, quem é que vai fazer esse trabalho de avaliar isso? O STF não falou. Isso que eu ia te perguntar. E aí, Horta, eu te falo o seguinte, que é algo que eu venho falando há bastante tempo também. Assim como o STF apelou para o Poder Legislativo para que eles façam logo uma lei de moderação de conteúdos, devia ter apelado também para os poderes públicos, que têm sido altamente complacentes com as plataformas há anos, entrando e contribuindo para essa interpretação equivocada do artigo 19, de que ele funcionaria como uma blindagem. Um salvo-conduto, né? Responder, para não responsabilizar as plataformas. Cadê a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça, que tem atribuições para, por exemplo, chamar a Meta e dizer assim, Meta, o seu termo de serviço, a sua política da comunidade aqui está desconforme com a legislação brasileira. Vamos fazer um termo de ajustamento de conduta aqui. Isso é uma atribuição que a Senacom tem. Não vou fazer, não vão fazer, vai para o judiciário, declara a nulidade do termo de conduta, dos itens tais do termo de conduta do Facebook, do X, do Google, né? Cadê a Secretaria de Direitos Digitais, que também é um órgão do Ministério da Justiça? Cadê a Secretaria de Políticas Digitais, que é um órgão da SECOM, da Presidência da República? Cadê a Procuradoria de Defesa da Democracia, que é um órgão dentro da Advocacia Geral da União, para cobrar a adequação dos termos de política de comunidade dessas plataformas que, de fato, aliás, a partir de janeiro deste ano, de 2024, a partir da eleição do Trump, o Zuckerberg veio a público e falou que mudou a política. O que ele não fez aqui, que ele já fez nos Estados Unidos, é romper os contratos de fact-checking com as empresas de jornalismo, né? Isso ele não fez aqui ainda, mas ele mudou totalmente a política, tem coisas absolutamente ilegais lá, contra a lei brasileira. E quem está fazendo alguma coisa? Não, o pessoal acha mais fácil dizer que tudo isso acontece por conta do artigo 19. Então, acho complicado. Acho outra coisa complicada que eu não queria esquecer de dizer, Horta, que é alguma coisa para além disso que a gente já falou aqui, é que o STF diz o seguinte, que o artigo 19 só se aplica para empresas de e-mail, para as empresas que fazem suporte para reuniões online privadas e para serviços de mensageria privada, respeitada a intimidade, a privacidade, etc. Mas eu te pergunto, quando que um serviço de e-mail que não pode ser monitorado,
porque a nossa lei proíbe e garante o sigilo das comunicações, como é que vai se aplicar o artigo 19 para essa empresa? Isso, de alguma maneira, não vai flexibilizar, fragilizar o nosso direito de não ser monitorado? Numa reunião online privada, que a gente abre lá uma sala numa plataforma e estamos conversando, eu e você e mais não sei quem. Eles vão monitorar o que a gente está falando? Eu entendo até que nas aplicações de mensageria, que tem aqueles grupos públicos de debate, possa haver algum acompanhamento, né? Alguma fiscalização das plataformas. Mas não me parece também que foi uma boa medida do STF restringir a aplicação do artigo 19 para esse tipo de serviço. Me parece, Flávia, que eles estão sendo movidos por uma má interpretação do que seria o problema de liberdade no mundo digital, que eles não se salvaguardaram de pessoas que realmente entendessem do que está acontecendo. Acho que foram mal amparados, inclusive os próprios ministros, na hora de fazer seus votos. Eu ouvi alguns deles, coisas absurdamente desconectadas da nossa realidade digital, eles deixaram passar e se preocuparam com minúcias que, na realidade, no mundo digital não fazem muita diferença, e que isso tudo nos coloca mais em risco. Primeiro, o campo progressista me parece que está, a partir de agora, com um alvo desse tamanho nas costas. Qualquer coisa que nós fizermos ou dissermos poderá ser entendido como conteúdo que precisa ser retirado, e isso vai ser um prato cheio para que as plataformas, obviamente, já diminuam ainda mais os nossos alcances. Eu só quero dar um depoimento claro aqui. No momento em que o Elon Musk comprou o Twitter, eu tive uma redução de visualizações medida de mais de 10 vezes. E depois, quando ele implementou, 6 meses depois, o seu programa, eu tive mais 10 vezes de redução. Então, assim, isso está acontecendo para todo mundo de direito. Agora, o meu maior medo é isso, Flávio. Me parece que, no afã de proteger determinados direitos de uma forma meio estapafúrdia, achando que as nossas legislações são soltas demais, o STF tornou a nossa sociedade talvez imune à mudança, imune à crítica e com muito mais dificuldade da gente fazer um trabalho que é necessário de regulação dos poderes. E eu tenho a impressão que isso abriu um espaço muito grande para que no futuro a gente venha catalogar absolutamente tudo o que for contra qualquer percepção mais clara de poder como um ataque definitivo ao Estado e, portanto, que essas plataformas precisam se estabelecer. Me incomoda muito o que nós chamamos de efeito chilling, ou seja, que esteja já um processo de intimidação política contra determinados discursos, e me preocupa muito a autocensura, porque a partir de agora nós vamos evitar estocar de determinados assuntos, e isso é muito bom para quem está dentro do poder, Flávio. Querida Flávia, eu tenho só te agradecer. Eu queria ficar mais 1 hora conversando contigo aqui, porque a gente tem muito material, mas eu queria te perguntar, sucintamente, porque a gente já passou do nosso horário, que fim levou aquela roubalheira? Roubalheira eu não vou dizer, porque talvez a gente caia nesses princípios. Mas que fim levou aquele prejuízo que o Estado brasileiro estava tomando por conta das decisões do Bolsonaro no leilão do 5G? Só para as pessoas entenderem, foi feito na época do leilão do 5G do Bolsonaro uma série de exigências para cada uma das empresas que ganhassem o leilão. Elas tinham que entregar ao Brasil uma série de coisas prontas, que iam desde aumentar as linhas de contato até uma série de outras situações, como criar determinados dispositivos físicos em determinados lugares, e isso tudo foi esquecido, né, entre aspas. E aí tudo isso era dinheiro, porque nós abrimos mão desses valores. E eu me lembro que a Flávia estava lutando por isso e o Ministério Público parecia meio cego naquele momento. Como é que ficou aquilo? Que prejuízo você calcula que nós tenhamos tomado pelo Ministério Público fingir que não viu aquelas coisas? Olha, Horta, vou te falar uma coisa. Esse assunto, a gente teria que fazer um outro programa. Um outro programa. Mas eu vou te falar um efeito e a gente cantou a bola, tá? Bom, basta. A gente fez um programa, a gente fez uma conversa sobre isso, eu acho, né? Fizemos. Então, só para te dizer o seguinte:
A Anatel fez aquele leilão e a gente criticou, porque em lugar nenhum do mundo se fez isso, onde ela leiloou no leilão para o 5G 4 frequências, né? E vendeu barato, deu a troco de banana, sob o argumento de que eles estariam fazendo um leilão que não seria arrecadatório, ou seja, que o objetivo não era trazer dinheiro para os cofres públicos, mas era vender barato para exigir contrapartida das empresas que ganhassem o leilão, para que fizessem investimentos em infraestrutura, dado a necessidade de infraestrutura que a gente... Ou seja, a gente baixava 50 bilhões do valor porque eles iam investir 25 bilhões de forma direta em infraestrutura. Isso. Vamos dizer isso. Mas veja bem, a frequência dos 700 MHz, que é uma frequência muito importante para o 4G, que é vastamente suficiente para atender a demanda dos brasileiros, tinha como contrapartida que as empresas, que a empresa que vencesse, porque o dos 700 MHz foi na modalidade de operação nacional dessa frequência, ela tinha que colocar infraestrutura em vários lugares até 2030, com municípios que não contassem com infraestrutura para atender o 4G. E aí, o que aconteceu? A Winit, uma empresa, venceu essa licitação e, Horta, já faz 2 anos essa licitação. E sabe o que aconteceu? Ela desistiu. Ela ganhou, ela desistiu. E toda a contrapartida, tá, que nós aqui no Brasil, para acabar com reduzir a desigualdade vergonhosa que a gente tem aqui, digital, essas contrapartidas estão paralisadas. E quem está nadando de braçada? Claro, Vivo e TIM, que foram as que mais se beneficiaram com esses leilões, né? E que continuam sendo as empresas que tomam conta do mercado. E aí nem vou falar aqui das loucuras que aconteceram com aqueles bens reversíveis e tudo, né? Mas o fato é o seguinte: esse leilão foi feito de uma forma absolutamente equivocada. O Tribunal de Contas da União fez apesar de ter sido aprovado no pleno, né? Mas a CEINFRACON, que é o órgão de auditoria do tribunal, mostrou as inconsistências e os problemas gravíssimos que tinham naquele edital. Mesmo assim, o TCU aprovou de uma forma politicamente muito questionável. Quem quiser saber mais, eu tenho lá no meu blog um post sobre o pior 7-1 para o Brasil, porque teve um voto contra, o resto foi tudo a favor. Foi uma vergonha o que aconteceu ali, e agora nós estamos pagando por isso. Mas tem mais coisas, tá? Mas é que eu sei que a gente já passou da hora. A gente está em cima do horário, Flávio, eu queria te ouvir. Nós vamos voltar a falar sobre isso, com certeza. Eu queria te agradecer demais a tua vinda aqui, a tua disponibilização, o teu espaço, agradecer demais o público que está aqui, batemos mais um recorde de audiência hoje. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, um excelente final de semana. Flávia, um abraço muito forte, vamos seguir junto, que se precisar desse espaço, nós estamos aqui, porque a briga vai continuar, vai ser grande, porque a gente sabe que é muito dinheiro envolvido e os nossos poderes de crítica sobre isso parece que estão sendo minados ou atacados. Para todo mundo, um grande beijo. Para todo mundo, boa semana para todos. Obrigada, Horta, pelo convite.